You don't come to Las Vegas and talk to a man like Mo Green like that! Fredo, you're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. Olá, bem-vindos ao Cinemada. Esse é um programa especial de número 150. Tenho aqui a participação especial de Pablo Vilaça, crítico de cinema, diretor do portal Cinema em Cena, o mais antigo portal de crítica cinematográfica na internet aqui no Brasil. Obrigado pela presença, é a terceira vez que você está aqui com a gente. Virei quantas vezes você me convidar, meu amigo. E a gente estava conversando antes que o importante não é ser o número 150, não é ter Pablo Vilaça aqui. O importante é que é um programa especial sobre o Padrinho. Claro. Isso é o assunto mais relevante da história da humanidade, quiçá do universo. Eu endosso as suas palavras. E começo com uma pergunta que, vez ou outra, me fazem. Eu já li sobre isso, mas eu nunca tive assim uma certeza. Eu acho que só se um dia perguntar para os envolvidos. É verdade que o filme, ou melhor, que o Coppola só aceitou fazer O Poderoso Chefão por insistência do George Lucas? Não, isso é verdade. Isso é verdade, porque eles eram sócios na Zoetrope, que era uma produtora, e a produtora tinha feito um acordo com a Warner, da Warner distribuir os filmes da produtora. E aí eles fizeram o THX do George Lucas, o filme foi um fracasso, e a Warner cortou o contrato. Falou, não, desculpa, não dá mais. E a Zoetrope entrou numa de dívida, que é uma coisa que é recorrente na história do Coppola. Vira e mexe, ele quebra e tem que aceitar projetos para ganhar algum dinheiro, para ele poder investir nas outras coisas que também interessam a ele. E o Coppola, quando a Paramount apresentou para ele o projeto, falou sobre a máfia, não sei o que, ele leu o livro e achou muito ruim, ele não gostou. Ele falou, não, eu não vou. E não só ele não gostou do livro, como ele ficou reticente por tratar de máfia, e isso traz aquele estigma para os italo-americanos, né? É, aquela coisa meio clichê, né? É, tipo, não, o italiano é mafioso e tal. E aí ele não quero fazer e tal. Mas eles estavam tão quebrados que o George Lucas teve que falar, não, pelo amor de Deus, encontra alguma coisa nesse livro que te interesse. A gente precisa disso. E felizmente ele encontrou. E aí ele encontrou, ele pegou ele teve um insight de que a trajetória da família Corleone poderia ser uma alegoria da própria América e dos imigrantes e tal. Não é exagerado nem é errado dizer que ele melhorou bastante o material do livro. Ah, não, mas sem dúvida. Eu até gosto do livro, eu não gostava não. A primeira vez que eu li eu achei muito ruim. Aí eu reli ano passado, ou retrasado, e eu gostei bem mais. Mas não há dúvida que o livro ele é bem mais difuso e tem subtramas que, assim, eu entendo que o Coppola tenha lido e pensa, gente, mas como colocar isso no filme? Né? Por exemplo, a relação do Santino Corleone com a Lucy, que é a amante dele. Ele é casado com a Sandra Corleone e ele tem essa amante que é a Lucy, que no filme a gente vê... É a mãe do Vincenzo. Que no terceiro filme a gente vai descobrir que é a mãe do Vincenzo Corleone. Mas no primeiro filme a gente vê quando ele está no casamento, ele vai pro quarto com ela e tal. Aquela personagem, ela é importantíssima no livro, ela tem capítulos e capítulos dedicados a ela. Por quê? E isso é inacreditável você pensar nisso. A trajetória principal da personagem diz respeito à vagina dela. Porque ela tem uma vagina muito larga, então ela não consegue sentir prazer. E ela tem complexo porque ela acha que ela não dá prazer aos homens. Aí ela se envolve com o Santino Corleone, que é famoso por ser bem dotado. Ser pausudo. Tanto que no filme o Coppola incluiu uma referência a isso. Muito sutil, mas incluiu. A gente vê a Sandra Corleone, a esposa dele, com as amigas falando, e a gente vê ela fazendo assim. É porque ele tem um pauzão. E no livro isso fica também importante. E aí ele consegue dar prazer a ela. E então quando ele morre, pra ela é um baque em vários sentidos, porque ela perde o único cara com quem ela teve prazer. Aí ela se envolve com um médico, ela muda pra... A família Corleone, olha pra você como ela é importante. A família Corleone manda ela pra Nevada, pra ela trabalhar nos cassinos, e lá ela encontra um médico, que era um médico que já havia operado
o cantor, O Fontaine. o John Fontaine, quando ele tem problema nas cordas vocais, o Johnny Fontaine fala com ela, ela fala, tem uma insegurança e tal, e aí ele apresenta pro médico, ela começa a conversar com o médico dá em cima dela, ela tá insegura, ele pergunta o que é, aí ela conta, aí ele organiza uma operação para ela, para diminuir a largura da vagina, sabe? Que é esse médico, é o mesmo médico que no livro vai operar o Michael Corleone, quando ele leva aquela porrada do Capitão McCluskey e ele fica deformado. No filme também tem isso, assim, quando o Michael Corleone tem uma elipse, o Michael Corleone chega no hotel, lá no cassino, e ele antes ele estava com o rosto sempre assim e tal, e agora o rosto dele está normal. E aí o Fredo fala assim, nossa, finalmente a Kate convenceu a fazer a cirurgia e tal. No livro a gente sabe que quem fez a cirurgia foi o mesmo cara que fez a mesma cirurgia do John Fontaine, fez a mesma cirurgia da vagina, da luz. Então assim, eu imagino que o Coppola lendo aquilo, meu Deus do céu, Não vou colocar isso. como é que eu vou fazer? Então assim, ele é uma adaptação brilhante, porque ele soube exatamente o que interessava no livro, descartar o que não funcionaria e não interessaria para a trama principal. Mas isso é a razão das boas, é o que torna uma adaptação eficiente, né? Você tira do livro, da matriz, aquilo que é cinematográfico, né? Aquilo que pode funcionar bem cinematograficamente, e deixa de fora. Tem que ter um pouco de... ser um pouco implacável às vezes, né? Sem dúvida. Porque muitas vezes a coisa funciona muito bem quando você está lendo, mas se você visualiza, a coisa não funciona tão bem. Não funciona. E tem uma coisa que eu acho interessante também, que o filme tem uma vantagem muito grande em relação ao livro, porque no livro, é um livro em terceira pessoa, né, em que o narrador é onisciente e tal. Então, os personagens, constantemente, a gente sabe o que eles estão pensando. Né? A gente vê parágrafos, por exemplo, quando eles determinam assim, que vão matar o Polly, e aí alguém fala assim, eu não quero, o Santino fala com o Clemenza, não, com o Clemenza, fala assim, eu não quero ver mais esse filho da puta. E aí a gente vê o Michael Leone, e naquele momento ele fala algo como assim, e é só isso que bastava para eliminar uma pessoa, com a qual ele havia crescido, que havia brincado na infância e que agora ele sabia que ia morrer, uma coisa assim. Isso enfraquece de certa maneira o Michael no livro, porque no filme nós nunca sabemos o que ele está pensando. E isso é importantíssimo. Sim, isso faz parte da personalidade dele. É a principal lição que ele dá tempos depois pro Vincenzo. Nunca deixa as pessoas perceberem o que você está pensando. Então, assim, o filme já tinha essa vantagem de não precisar mostrar pro espectador o que os personagens estavam pensando. Então eles ficam mais misteriosos, mais, sabe, assim, Principalmente complexos. o Michael, né? Principalmente o Michael. Porque os outros irmãos, eles são extremamente transparentes. Totalmente. O Eles Michael pensam, sentem, expressam. O Michael a gente nunca sabe. Tem um momento no livro também que eu acho que é horrível, que é quando o Michael começa a refletir sobre o pai dele, o Dom Vito, e ele reflete como a vida tinha sido difícil, como ele havia mudado, e que talvez como seria prazeroso poder morrer na velhice, cercado pelos filhos. No filme, a gente sabe, a gente percebe que o Michael ama profundamente o pai, mas essas reflexões existenciais e não sei o que estão ausentes. Então o Michael fica... E não funcionariam. Não funcionaria, porque não combina com a personalidade do Michael Corleone. Então o filme é vastamente superior ao Mas isso, ó, que você falou de ter relido o livro recentemente, ter gostado mais do livro. Eu penso que talvez tenha acontecido contigo o mesmo que aconteceu com meu filho Lucas. Ele leu o livro, viu o filme, gostou mais do filme, e depois releu o livro e gostou mais do livro depois de ter visto o filme. Não, Será? Porque ele disse que preencheu algumas lacunas que o filme deixa meio que subentendido. Não sei se... Não, eu vi os filmes, a trilogia. Eu já tinha visto a trilogia e quando eu fui ler o livro. Eu já conhecia bem os filmes quando eu fui ler o livro, a primeira vez. E eu fiquei meio chocado com essas subtramas, porque elas não têm absolutamente nada a ver com o universo do filme. E eu acho que enfraquecem a trajetória do Michael, que é o centro. Agora, quando eu fui ler recentemente, assim... Primeiro que eu acho que o que contou é que eu já sabia que essas coisas estavam no livro. Então eu já estava preparado para saber mais sobre a vagina da Lucy. E aí, é isso. Como eu já estava preparado para as coisas, para esses elementos, eu comecei a ver as coisas positivas desses elementos, saber um pouco mais sobre essa mulher, porque
Se tem uma coisa que a trilogia não tem, é destaque para papel feminino. Né? As mulheres ficam secundárias. Mesmo a Connie, ela começa a ter um destaque no terceiro filme. E a Kay tem destaque, mas assim, é um pano de fundo que serve mais como motivadora para as ações do Michael. E tem aquele seu texto que eu acho que é muito, muito interessante, que faz uma análise do figurino da Kay ao longo do primeiro filme. Que ela, do segundo também, mas principalmente no primeiro você vê bem claramente essa mudança, né? Ela com roupas mais de cores vivas, alegres, e aos poucos o figurino dela vai ficando mais fechado, mais quando escuro, quando ela se casa com o Michael. Eu acho isso fantástico, porque... e isso com certeza não está no livro. Não. Isso é uma coisa que eu acho fantástica no cinema, que é a possibilidade que você tem de retratar trajetórias inteiras, emocionais, psicológicas, enfim, visualmente. Você não depende do personagem dizer, eu me senti assim, mas agora eu estou mudando. Eu acho muito bonito isso quando você está atento, e por isso que eu sempre digo, você não precisa ser crítico de cinema, você não precisa ser um profundo conhecedor de cinema ou trabalhar na área para despertar o seu interesse por essas coisas. Porque quanto mais elementos você percebe na forma e no estilo do filme, na estrutura do filme, maior é o seu prazer, é o seu envolvimento com o filme. Então no caso da Kay, por exemplo, é uma coisa que quando eu percebi, e não foi da primeira vez, eu fiquei assim, encantadíssimo, porque é isso, ela veste vermelho e laranja, que aí depende da cópia do filme. Eu já vi o filme em VHS, já vi o filme em DVD, já vi o filme em Blu-ray, já vi o filme em película, em 35mm. Muda muito, é impressionante isso, a cor do vestido dela. Tem umas que o vestido que tem certas roupas dela que são laranja, em outras esse laranja vira vermelho completamente. Mas é sempre assim, vermelho e laranja. E aí quando ela se casa com o Michael, e aí a família Corleone toda se veste com cores sóbrias, cores escuras, né, porque é o universo deles, aos poucos o vermelho vai sumindo da roupa dela. E ela já está com vestido bege, mas ela está com vestido com um batom vermelho forte. Aí chega ao final do filme, ela não está com batom, quer dizer, esses caras foram sugando a vida dela. Né? Participar da cor do universo dos Corleone, eles tiram a vida dessa mulher completamente. E aí no segundo filme, quando começa o segundo filme, ela continua vestindo cores escuras, né, tal é a lógica, até que chega um momento que ela decide que ela não quer mais, ela não quer ficar ali, ela vai se separar do Michael. E na cena imediatamente anterior, a cena que ela comunica para o Michael que ela quer o divórcio, ele chega em casa e ela está costurando, ele chega no quarto, ele olha, ela está costurando um vestido vermelho. Então quer dizer, ela decidiu retomar as rédeas da própria vida, né? Decidiu se reavivar. Então é muito lindo quando você percebe isso, uma lógica de cores, visual, que não atravessa só um filme, atravessa os três, porque a lógica da roupa dela se mantém no terceiro filme. Eu quero voltar ao Santino e a Lúcia e a esposa oficial dele. Uma vez a gente conversou sobre isso quando você ministrou o curso Decifrando o Padrinho. Me parece, e a lembrança que eu tenho é que você concordou, isso até foi colocado para discussão, que o Santino teria se casado com a mulher dele, uma mulher de perfil americano, para ter uma espécie assim de aceitação melhor. Michael. Não o Michael, o Santino mesmo. E a amante dele é uma típica italiana, inclusive fisicamente ela lembra muito a mama dele, a mama Corleone. Ok, mas a Sandra Corleone, ela também é italiana. Então assim... A Kay é que seria mais americana. A Kay é totalmente americana. Totalmente americana, porque é essa a ideia do Michael. A ideia do Michael é se afastar da família. Ele começa a namorar com a Kay por isso. Porque é o momento que ele não quer ter nada com a família. Então ele pega a mulher mais... Ela é do centro-oeste americano. Mais distante possível. Então assim, ele quer se afastar da família e ele se envolve com essa mulher. E depois, quando ele já está como chefe da família, ou ainda não como chefe, mas enfim, na prática já chefiando a família, ele volta a procurá-la. Porque primeiro ele casa com uma italiana, na Itália, na Sicília. A Polônia. A Polônia, que seria a esposa ideal para ele, no seguinte sentido. O Michael, ele se sente torturado, muito torturado, porque ele não queria fazer parte da família, ele é levado a fazer parte da família com F maiúsculo. Sim. Porque o pai dele sofreu um atentado e o irmão dele morre.
Então, e o Fredo é um fraco, e a Connie é mulher. E esse é um universo de machos. Então, ele tem que assumir o controle da família. Mas ele não queria, ele queria se afastar relutou o máximo muito. que pôde. Então, assim, a Polônia, como ela compreende aquele universo, né, quando a gente vê ela, por exemplo, na Sicília, chega o Dom da região, que é o Dom Tommasino, e ela dá beijo nele feliz, olha, vê, né, porque você vê completamente, ela sabe que ele é o chefe da máfia local e ela tá nem aí. Ela levaria o Michael a se aceitar. A Kay é o contrário, porque a Kay lembra o Michael o tempo todo de quem ele queria ser. E ela cobra dele, inclusive, quando é que nós vamos sair desse mundo e não sei o que e tal. Então, essa tortura do Michael é presente nos Tem até uma filmes. fala dele pra ela, assim, essa é minha família, não sou eu. Assim, bem numa das primeiras cenas em que ela aparece, quando eles vão lá pro casamento da Connie. Agora você tem razão em uma coisa. A Sandra Corleone, a esposa do Santino, e a Lucy Mancini, que é a amante dele, elas têm perfis muito diferentes. Fisicamente, inclusive. A Sandra Corleone é ítalo-americana, mas ela é ítalo-americana. Fica claro isso. Ela tem, inclusive fisicamente, ela é muito distante da Mama Corleone. A Lucy não, a Lucy tem aquele... Roliça. Roliça, quanto tempo Tempo que você não via. Não, mas é bem Exato, na época. meu amigo. Nós estamos aqui falando para a internet de 1920. Ela é roliça. Eu usei um termo da época do filme, né? Roliça. Ok, ela é. Então, assim, até fisicamente você tem toda a razão. Ela lembra muito mais a Mama. A Mama. E aí a gente pode ter uma outra discussão sobre a de psicologia, piano, de uma coisa piano assim, e tal. bem mais. E o Fredo? Tadinho O Fredo é o do Fredo, né? Tadinho Coitado. do Fredo. Fredo. E é tão bacana a força do Poderoso Chefão na cultura, principalmente norte-americana, que Fredo virou sinônimo de fraqueza. Quando eles o querem... nome dele é Alfredo, né? Não, mas Fredo é Fredo. Aliás, que é curioso porque o Michael é vivido pelo Al Pacino, que o nome dele de verdade é Alfredo. Só que em vez de ser Fredo, ele virou Al. Aí o negócio Mas é imagina, esse. O negócio, Fredo Pacino não ia... pra quem é chamado de Alfredo, pegue como apelido Al, não Fredo. Pega a primeira sílaba. Mas o Fredo, ele virou sinônimo de fraqueza, assim, por exemplo. Eu já vi, quando o pessoal fala, por exemplo, dos filhos do Trump, eles vão falar do Eric Trump, fala assim, o Eric Trump é o Fredo dos Trump. Porque ele é o mais idiota, porque os outros todos são, mas ele é o mais. Ele é o mais. É aquele que você vê o seguinte, que o pai dele nem gosta dele. O pai dele. Então virou mesmo assim, ser o Fredo da família O Fredo ele é infantil. O Fredo ele tem uma mentalidade. Isso, ele é infantil. Você percebe, por exemplo, no primeiro filme, quando o Don Corleone sofre um atentado na frente dele e ele tenta reagir, mas não consegue nem segurar a arma. O que ele faz a seguir? Ele senta na calçada e começa a falar: papai, papai, igual a criança fazendo, sabe? No segundo filme, quando ele vai explicar pro Michael por que ele, né, concordou em colaborar com o personagem do Lee Strasberg, meu Deus, o Rothman, que é o judeu, o mafioso judeu, né? Ele fala, eu queria provar que eu também sei fazer as coisas, eu também sou inteligente. É tão infantil aquele momento. Não, e quando o Michael o abraça, né, a gente vê ele segurando o Michael com a força. Ele tem uma carência que os outros não têm. Não, e isso também me lembra uma outra cena que é bem emblemática dessa personalidade dele, quando ele está com o filho do Michael, que parece que os dois têm a mesma idade. Vou te ensinar uma reza que papai me ensinava para pescar. É muito bonitinha aquela cena. Aquela cena é de partir o coração. Aquela cena é de partir o coração. Principalmente porque o Michael usa a proximidade do Fredo com o filho dele para matar o próprio irmão. Isso é o retrato de como o Michael se torna impiedoso. Mas aí, vamos fechar os 4 filhos então. Tem a Connie, que eu acho uma personagem fascinante. Principalmente se você analisa o desenvolvimento dela ao longo da trilogia. Ela, no primeiro filme, é aquela filhinha caçula, mimadinha, boboca, que se casa, deslumbrada, apanha do marido. Mas isso é interessante. Só isso já torna interessante. Sim. Porque ela, sim, é a filhinha do papai, ela nunca teve que se preocupar com os negócios da família, ela só
ela só se beneficia, né, do dinheiro que a família tem, se casa com um italiano local, mas que não foi criado, isso é importante. O Carlo não foi criado em Nova York, ele foi criado em Nevada. E aí, de novo, falando das cores, é muito bacana isso, porque assim, quando a gente vê as cenas em Nevada, constantemente a gente vê laranja e amarelos. O tempo todo, laranja, E laranja e tem amarelo. tudo a ver com a trilogia. Tem, a fruta, né? A fruta. E o Carlo, ele usa roupas laranjas. Então você vê assim, ele está em Nova York, mas ele ainda é um filhote de Nevada. Então a gente já vê ali que ele não é da família Corleone. Ele não está inteiramente integrado. E aí quando a Connie se casa com ele, porque ele é bonitão e não sei o que e tal, e ele começa imediatamente a espancá-la, como ítalo-americana, a esposa que se vê obrigada a ceder ao marido o tempo todo, o marido pode fazer o que for, bater, não sei o que, ela não quer, né, criar confusão, ela tenta esconder isso dos outros. E isso também é muito comovente, eu acho. Quando, por exemplo, o Santino vai na casa dela, ela está com o olho roxo, e ela meio que fica de costas pro Santino, para ele não ver, e aí quando ele vê, aí ele fica puto, né, aquela coisa que ele tem de começar a morder a mão de raiva, e ela fala, não faz nada, por favor, a culpa não foi dele. Eu falei, tipo, alguma coisa do tipo, eu provoquei, né? E que é um momento muito de afeto do Santino, porque ele percebe tanto que ela ficou apavorada, e ele fala com ela, o que você acha que eu vou fazer? Você acha que eu vou deixar meus sobrinhos sem pai? Aí ela ri e tal, e fala, não, fica tranquilo, não sei o que e tal. E aí, claro que ele vai espancar o carro, porque ele é o Santino, ele não consegue. Mas é um momento dele tranquilizando, é bonito isso, um momento de irmãos, assim, dele, é a irmãzinha dele que ele está acalmando. Já no segundo filme, ela começa a se transformar. Primeiro no segundo filme é interessante porque ela tem um ressentimento muito grande com o Michael, porque ela sabe que o Michael mandou matar o irmão dela. O marido dela. E então assim, ela se rebela, porque naquele momento, no segundo filme, o Michael já não é só o irmão dela. Ele é pai, porque ele assume o controle da família, então ele passa a ser uma figura paterna, ela tem que respeitá-lo. Então ela se envolve com homens que ela sabe que o Michael vai desaprovar, justamente para afrontar. E ela mantém essa postura até que a mama morre. Quando a mãe morre, e aí isso que é bacana, assim, isso são essas coisas, eu juro, isso me ocorreu nesse momento. E por isso que eu acho o Poderoso Chefão tão fascinante. Assim. Eu sinto assim, eu acho que, sinceramente, eu devo estar no top 10 de pessoas que mais sabem sobre a trilogia no mundo. Porque assim, eu já li tudo que existe. Eu li tudo que existe sobre a trilogia, já vi os filmes 200 milhões de vezes. Todo ano eu faço questão de ver várias vezes, e pelo menos uma vez por ano eu vejo os 3 em sequência. E mesmo assim, a gente conversando aqui, me ocorre uma coisa que antes não tinha me ocorrido. Que no momento em que a mama morre, fala mais alto na Connie, até do que a rebeldia, a obrigação de assumir o que uma mulher ítalo-americana, bom, não é nem ítalo-americana, o que uma mulher na família italiana faria. Peraí, agora eu tenho que ocupar o lugar da minha mãe, eu tenho que fazer o que ela fazia. O que importa agora não é minha rebeldia, é o meu papel dentro da família. E aí ela assume esse papel, ela chega pro Michael, que já divorciou, né, da Kay, e fala assim, me deixa cuidar de você. Não é só me deixa cuidar de você. Você vê esse papel da mulher mesmo ali naquela estrutura. E isso se consolida no terceiro filme, em que ela prepara... mas antes disso até, porque aí ela realmente passa a fazer parte, aí ela tenta articular uma reaproximação do Michael com o Fredo. E quando a Kay, por exemplo, vai visitar os filhos, ela fala, a Kay visita, não sei o que, ela fala, agora você tem que ir embora que o Michael tá chegando. Quer dizer, a fidelidade dela não é nem com a outra mulher. Sim, é com não tem, para usar um termo contemporâneo, não existe sororidade. A fidelidade não é com a Kay, que é mulher, não é de mãe com mãe, que ela também tem filho. Então, tipo, não é porque ela sabe que a Kay está sofrendo, que os filhos querem ficar com a mãe e tal, mas o que importa é o papel dela na família Corleone, e a fidelidade dela ao irmão, ao chefe da família. Fala, Kay, você agora tem que ir embora que o Michael tá chegando. E no terceiro filme, como você apontou, ela deixa até de ser assumir esse papel só de cuidar da família, e ela assume uma pose quase de Lady Macbeth. Exato, assim, até de preparar um sucessor para o Michael. Então ela começa, o Michael adoece, e a partir do momento que o Michael adoece,
ela, não, é isso, ela já começa a articular quem vai assumir. E ela é a única pessoa que o Michael escuta. A única. A única que ele escuta. A única que chega pro Michael e... Porque é a única que sobrou também. Não, tudo bem. Não. Eu entendo, eu concordo Mas com você. eu acredito que, mesmo que se no terceiro filme o Reagan ainda estivesse vivo, não teria a mesma força junto ao Michael que a Connie tem. Pra fazer um... Ah, não, isso eu não acho não. Será? Não, eu acho que se o Tom Hagen estivesse vivo, ele continuaria sendo a principal influência sobre o Michael, eu acho. O Michael escuta muito, isso é uma coisa que vem do pai dele, o Tom Hagen. Então, aliás, você falou para fechar os filhos, não, ainda tem mais um filho, que é o Tom Hagen. O Michael escuta muito o Tom Hagen. Por exemplo, quando ele momentaneamente no primeiro filme, ele afasta o Tom Hagen do posto de consigliere, não é por não confiar no Tom Hagen, ao contrário, é porque ele está preparando uma virada na família, em que a família vai matar todos os concorrentes, e ele não quer que o Tom Hagen se comprometa com isso, que ele esteja envolvido nisso, que ele precisa do Tom Hagen limpo para ajudar a transição para a família se tornar legal. Então assim, e aqui para ele é a coisa mais importante do mundo para o Michael, é tornar a família legal. Para sair do mundo do crime. Então, e quem é que ele confia isso? Mas que é o grande conflito dele, é aquele, num primeiro momento ele não quer envolvimento, mas a partir da hora em que ele precisa assumir a família, ele tenta arranjar uma maneira de manter a família, mas a família próxima daquele ideal que ele tinha anterior, né? Então, de legalidade, digamos assim. Então, por isso que eu não acho. Eu acho que se o Tom Hagen fosse vivo ainda no terceiro, ele escutaria o Tom Hagen, certamente. Eu acho que ele escutaria a Connie também, mas ele escutaria o Tom Hagen. Agora, como não tem o Tom Hagen, não tem Santino, não tem Don Corleone, não tem Mama Corleone, o Fredo a gente não vai citar, né, porque ele escutaria de todo jeito. A Connie ganha um papel de destaque para ele, porque ela sabe de onde eles vieram, ela sabe tudo que a família passou. Né? Ela é sangue, que é um negócio importantíssimo para eles. Claro. Então, ela assume o papel e ela faz um papel muito bem. Claro que com decisões, que ela não tem a prática, né? Então, com decisões às vezes muito impulsivas, tipo, vamos matar o Joe Montana. Joe Montana, como é que é o nome? O Joe Zaza. Vamos matar o Joe Zaza. E ele fica puto quando ele descobre que ela com o Vincenzo mataram o Joe Zaza. Mas, então ela comete esse tropeço, mas ela também ajuda. Ela compreende, por exemplo, que o Michael já não tem mais condição, que precisa passar para frente. E ela identifica no Vincenzo só que no Vincenzo você percebe claramente, ele começa como Sonny e se transforma no Michael. Mas ele tem um lado Fredo porque dá tudo errado. Não, mas uma certa altura. Não, mas é isso que eu acho interessante. Eu gosto do Vincenzo. A transição é que ele passa pelos três irmãos. Eu gosto do Vincenzo por isso, sim. Ele tem características dos três. Né? O temperamento, inclusive ele repete o gesto de morder a mão do Santino. O temperamento dele é muito do Santino. Aliás, é um dos pouquíssimos momentos na trilogia inteira que eu não gosto, porque eu acho óbvio demais, e os filmes são muito sutis para isso. É quando o Vincenzo confronta o Joe Zaza e ele explode, e aí o Michael está sentado e ele fala, just like his father. Não Não precisava disso, a gente já entendeu que ele é igual ao Santino. Então assim, essa fala é uma das poucas falas na trilogia que eu falo, não precisa disso. E aí ele tem a frieza do Michael, e essa frieza manifestada quando ele decide se afastar da Mary Corleone, da prima. E ele se afasta de uma maneira brutal. Né? Ela está obviamente apaixonada por ele, mas como ele quer se tornar o Dom, e a condição para ele se tornar o Dom é se afastar dela, ele se afasta totalmente, fala assim, não tem mais nada, assim, e rompe de uma maneira brutal com ela. E o Fredo, do Fredo ele tem a afetuosidade, você vê certa, por exemplo, até com a própria Mary e com a tia, com a Connie Corleone, ele tem afeto, mas ele comete erros primários de planejamento, que vão resultar na tragédia da ópera. Então ele tem as características tanto que eu não sei, sinceramente, eu não sou capaz de dizer se a família Corleone, na era do Dom Vincenzo, eu acredito que ela cai muito, porque ele não é o Michael.
sabe? Eu não acho que a família Corleone se deu muito bem. O Michael é um grande estrategista, antes de tudo, né? De saber antecipar as coisas. Ele é inteligentíssimo, ele tem ele é inteligentíssimo como era o Dom Vito Corleone, ele tem uma capacidade de estratégia similar ao do pai, porque o massacre do primeiro filme não foi orquestrado pelo Michael, foi orquestrado pelo Michael com o Dom Vito. O Dom Vito ajuda a planejar tudo aquilo, e aliás é de uma frieza tão grande, porque quando tem a reunião das 5 famílias, o Dom Corleone, o Dom Vito, fala assim, eu juro pelos meus filhos que enquanto eu for vivo, não haverá retribuição, não haverá guerra. E aí ele planeja com o filho dele para dizer assim, olha, no momento em que eu morrer, mata todo mundo. Frio pra caralho, bicho. Isso é muito frio. E agora, pra gente fechar essa conversa, que se a gente continuasse não ia faltar assunto, né? Nossa. A morte dos 2 dons. Não, só pra falar do Tom Reagan. Acho que tem que falar rapidinho do Tom Reagan. Vamos falar do Tom Reagan. O Tom Reagan eu acho interessante, porque o Tom Reagan, ele foi adotado pelo Dom Corleone quando era criança, ele era um menino pobre, ele tem descendência alemã. Irlandês, ele fala quando ele vai falar com o produtor o Wolf lá de Hollywood, que ele fala assim, você é um guinea, ele usa um termo pejorativo para falar que ele é italiano, e ele fala, não, eu sou irlandês, alemão. Mas o Dom Corleone traz ele para a família. E o Dom Corleone, você vê como é que ele enxerga a longo prazo. Ele traz o Tom Reagan para a família, o Tom Reagan se torna muito próximo do Santino, realmente irmãos na prática. Pro Santino, o Tom Reagan é realmente um irmão, mesmo, ele trata o Tom Reagan como um irmão. Quando ele se excede, é o único que ele pede desculpa, é pro Tom Reagan, porque é família. Foi ele que trouxe o Tom Reagan? Foi ele que trouxe o Tom Reagan, na verdade, porque ele chega pro pai dele, Dom Vito, quando eles eram crianças, e fala, esse meu amigo, não sei o que, ele não tem dinheiro, passando fome e tal. E o Michael, por exemplo, não tem essa relação de irmandade com o Tom Reagan. Quando ele apresenta, por exemplo, o Tom Reagan para Kay, ele fala, esse é meu irmão, Tom Reagan. Esse é meu irmão, ok, Tom Reagan. E aí ela pergunta depois, ué, esse é irmão, mas sobrenome é diferente? Porque ela só sabe disso porque ele fez questão de dizer que Tom Reagan. Então ele apresenta sempre com Tom Reagan, ele sempre mantém essa distância. Mas o que eu ia falar é que o Dom Vito ele tem uma visão a longo prazo tão grande que ele educa o Tom Reagan, traz ele para a família, e assim que ele chega na idade, ele manda ele para estudar direito. E agora o Tom Reagan é o membro da família de tradição italiana mais forte, porque é o único que o filho se torna um padre. É verdade. Mais uma coisa que não tinha me dado conta, é verdade. É mesmo. O filho dele, que aparece no terceiro filme, é um padre. É um padre, verdade. Nenhum dos outros Corleones se tornou um padre. Não. É boa, essa é boa, tá vendo? Cara, esses filmes são bons demais, cara. São bons demais, é tudo muito... E aí ele se torna um advogado, que é importante ele ser advogado para os interesses da família, e ele passa a ser consigliere do Dom Vito depois que o Gecko, que era o consigliere anterior, morre. E ele permanece como consigliere do Santino, ele permanece como consigliere do Michael, tirando aquele períodozinho da guerra, e no segundo filme ele permanece como consigliere. Então assim, ele é um personagem complexo, porque como ele foi criado muito próximo ao Dom Vito, ele tem o mesmo tipo de inteligência e de pensamento estratégico que o Dom Vito tem, muito mais que o Santino. Exatamente. Quando eles reúnem os 3 para discutir o que vão fazer com o Soloso, o Santino já é aquilo, tipo, não, acho que a gente deve aceitar o negócio. E aí o Tom Reagan pondera a longo prazo, ele fala assim, olha, eu acho que se a gente não entrar nesse negócio, que está dando muito dinheiro, a gente vai perder poder. Não agora, não daqui a 5, mas daqui a 10 anos, eles vão ter mais dinheiro que a gente. Com mais dinheiro, eles compram mais apoio político. Claro. Então ele tem um pensamento muito a longo prazo, que faz todo sentido. E que o Dom Vito só recusa pela resistência que ele tem ao negócio das drogas. E que inclusive é um erro estratégico. É um dos poucos erros estratégicos que o Dom Vito comete, que é negar o negócio do Soloso. Não teria tido nada.
Não a trilogia, ele não teria acabaria ali. o Michael não teria Entrado para a família. né? Começando com a manota do Santino durante a reunião com o Soloso, que ele deixa claro para o Soloso que ele tem interesse no negócio, e aí o Soloso pensa, se eu matar então o pai, o filho assume, o filho faz negócio comigo. O que ele subestima é a irracionalidade do Santino. O Santino queria fazer o negócio, mas matou meu pai, não quero saber. Que aí o Tom Hagen é obrigado. Cara, esse filme é fantástico. Porque o Tom Hagen, que também tem uma profunda fidelidade, um profundo amor pelo Dom Vito, ele faz o que o Dom Vito faria. Porque o Tom Hagen, o Santino quer partir para a guerra, ele fala assim, Santino, você está levando isso para o lado pessoal, isso é um negócio. É mais sensato fazer um acordo com o Soloso. Só que o Santino fala assim, não, eu quero esse cara morto, não sei o que e tal, e aí dá a merda toda que dá. E ao mesmo tempo tem isso, o Tom Hagen é próximo do Michael, mas o Michael sempre faz questão, De deixar... mesmo que inconscientemente, de dizer, olha... Bota aquela barreira. E pra gente encerrar essa conversa, a morte dos dois dons. Você vê que, apesar delas serem parecidas, a forma como ela acontece é completamente diferente, né? A morte do Dom Vito Corleone é uma morte poética, bonita até, ele brincando com o netinho lá vê ele caído, vem... No meio de um laranjal ou uma plantação de tomates? Tomate, plantação de tomate. Então, muito verde em volta. A fotografia, nesse momento, é uma fotografia... Porque existe um contraste muito interessante na fotografia do Gordon Willis. O rei da escuridão, como ele é chamado. E ele era... Ninguém filmava sombra como ele. As cenas do universo da família Corleone em Nova York são sempre frias. A paleta fria, deixando claro que aquele é um universo hostil. Quando ele filma na Sicília, que é, né, as cenas do Michael e tal, são cenas com uma cor extremamente viva, paleta quentíssima. E na cena que o Dom Vito Corleone morre, embora seja em Nova York, a paleta de cores, as cores remetem a Sicília. Exatamente. Então é uma morte em que ele retorna para a infância dele. Tá, que é a mesma paleta da abertura do Poderoso Chefão, parte 2. É verdade. Que embora ela comece com o enterro e tal, e com a morte do irmão dele, né? Mas a morte dele, você tem razão, é linda nesse sentido. Ele morre cercado de afeto, né? Ele cercado de verde, sol, em paz, brincando com o netinho, que obviamente é doido com ele. Então é uma morte bonita, é a morte de um homem que ele soube se equilibrar entre a família com F maiúsculo e a família com F minúsculo. Diferente da morte do Michael. Que é terrível, é melancólico. Ele cai sozinho, um cachorro vem e fica lambendo ele. É horrível a morte do Michael. O Michael morre sozinho, profundamente entristecido, porque ele causou destruição de tudo que ele amava. Ele cai num lugar seco, com uma paleta fria, e ele cai cachorro em volta dele. Quer dizer, é uma morte horrorosa. É uma morte horrorosa. Por quê? Porque ele não soube se equilibrar entre a família com F maiúsculo e a família com F minúsculo. Para beneficiar a família com F maiúsculo, ele sacrificou tudo. Ele matou o próprio irmão. Que é uma coisa que vai inclusive torturá-lo o terceiro filme inteiro. Nessa decisão de matar o Alfredo. E ele mata o Alfredo no segundo sem necessidade. Não havia necessidade de matar o Alfredo. Ele matou porque ele usou aquela lógica assim: são meus inimigos. Quem não está comigo, está contra. Então eu tenho que eliminar. Então é uma coisa terrível. E tem a coisa cristã do beijo, né? Eu sei que foi você, Fredo. Ele beija o irmão quando sela o destino. Cuba, né? Na cena em Cuba. Então ele acaba pagando por tudo isso. Ele morre sozinho, profundamente triste, cercado de nada e lambido por cachorros depois de morto. É horrível, é horrível. Pablo, eu sei que a conversa poderia render muitos e muitos e muitos programas, porque a fonte do Poderoso Chefão é inesgotável. Eu faço um curso de 15 horas só sobre o primeiro filme. E não falo de tudo, porque não dá tempo. Não dá, eu sei. Agradeço a tua presença nesse programa especial de número 150 e até o próximo Cinemarden.